Boa noite, amigos e amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, vamos rezar, nos encomendar a Deus, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela interceda por nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam na paz do Senhor. Ok? Hoje nós vamos dar sequência, continuar o nosso estudo da Sagrada Escritura que nós estamos fazendo. Graças a Deus, já encerramos o primeiro livro, fizemos aí 11 aulas sobre o livro do Gênesis, ok? Se você quiser fazer aí um curso bíblico, tá? De acordo com aquilo que a Igreja Católica nos ensina, tá aí à sua disposição aí 11 aulas aí sobre o livro do Gênesis no nosso canal. Qualquer dúvida ou pergunta, gente, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Se eu não puder responder assim rápido, eu vou pesquisar, ok? O importante é a gente não ficar com dúvidas, ok? Deixa aí nos comentários tudo que vocês quiserem saber sobre a Sagrada Escritura, tá? É muito importante o católico ele ter um conhecimento da Sagrada Escritura de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina, tá? Agora nós estamos estudando o livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. No último livro, na última aula sobre isso, a gente começou aí uma introdução ao livro do Êxodo. Eu expliquei que a palavra Êxodo significa saída. Por quê? A saída do povo do Egito, que ficou ali 400 anos escravo, depois que José morreu, o faraó, tá? Ele acabou escravizando o povo hebreu. Mas o povo hebreu, mesmo assim, tinha fé em Deus, esperava o libertador. E esse libertador, logicamente, é Deus, mas ele sempre usa de pessoas, né, gente? Deus sempre se utiliza de pessoas para realizar os seus planos. E Deus usou Moisés. Então, Moisés é o libertador. Então, nós vimos aí na aula passada os primeiros 3 capítulos do livro do Êxodo. Então, narra aí o nascimento de Moisés, que queriam matar, né? O faraó queria matar todos os homens, mas graças a Deus Moisés não morreu, foi criado como filho lá do faraó, não é? E depois, só que depois ele era hebreu, descobriram que ele era hebreu e acabou sendo expulso do Egito. Ele foi para Madiã e lá ele conheceu a sua esposa Séfora, não é? Seu sogro Jetro, e ali ele se casou, teve filho, não é? Gerson, e no capítulo 3 é belíssimo, maravilhoso, da sarça ardente, nós vimos na aula passada. Deus se encontra com ele, né? Fala, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, revela a Moisés o nome dele. Moisés pergunta para ele, se me perguntarem o teu nome, Deus vai lá e se revela, eu sou aquele que sou, Javé. Em português dá Javé, não é? Nós já explicamos na aula passada. E Deus fala para Moisés que vai mandá-lo ao faraó para libertar o povo. Então nós paramos aí
Então é aí que nós vamos continuar hoje. Claro que eu não vou ler versículo por versículo, que não é o nosso propósito aqui, tá, gente? O propósito do estudo bíblico é a gente fazer um pano geral da Sagrada Escritura, tá? Pegar aquelas partes principais de cada livro e a gente fazer um estudo sistemático, ok? De cada livro bíblico, para a gente ter uma noção do que Deus quer nos falar através desses livros maravilhosos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, nós estamos começando lá do começo, porém, a igreja até pede para que a gente comece do Novo Testamento, que é mais fácil. Mas por que eu estou começando lá do Gênesis? Por quê? Porque é a história da salvação. Tá? Para a gente entender o novo, a gente tem que entender também o antigo. Por quê? O antigo é uma preparação para o Novo Testamento. Tá? Graças a Deus, nós católicos temos esse entendimento, essa visão do Antigo Testamento. A gente não é nem 8 e nem 80. O que é isso? A gente não é daqueles que falam o Antigo Testamento não vale mais, tem que ser tirado da Bíblia, porque já temos o Novo. Não, a igreja não aceita isso. Agora, também a igreja ela não vai aos extremos também em achar que o Antigo Testamento também ele é mais importante do que o Novo, que a gente deve viver tudo aquilo ali do Antigo Testamento. Também é errado. Tem muita coisa do Antigo Testamento que para nós hoje já não vale. É isso que nós vamos ver. Em muitas aulas aqui eu quero colocar, quando a gente for ler, principalmente os livros do Levítico, né, o próprio Deuteronômio, não é? O próprio livro dos Números e outros livros bíblicos do Antigo Testamento, tem muita coisa que a gente já não pode trazer para a nossa vida de hoje. Por quê? O Antigo Testamento, gente, ele foi escrito para os judeus. Para nós cristãos, qual é o significado do Antigo Testamento? Preparar o novo, a chegada de Jesus, do Messias. Então, realmente, nós devemos viver o Novo Testamento. Agora, isso não quer dizer que nós vamos jogar fora o Antigo, não. Tanto que nós usamos, inclusive, na missa, os salmos, que são maravilhosos, mas tem que saber interpretar, que também tem alguns salmos difíceis de interpretar. Mas os salmos são maravilhosos. Então, tem muitos textos do Antigo Testamento que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje. Então, nós temos que ter um certo discernimento, tá? Porque é complicado, gente. O Antigo Testamento é 1000 vezes mais difícil do que o Novo, para nós hoje. Tá? Tirando o livro do Apocalipse, do Novo Testamento, que é dificílimo, o Novo Testamento é tranquilo em relação ao Antigo. Tá? Já o Antigo Testamento, praticamente todos os livros são difíceis. Por quê, gente? É uma cultura diferente da nossa, foi escrito há muitos anos atrás. Tá? Lembrando que o autor sagrado escreveu na época dele, com o costume dele. Tá? Lembrando que a Bíblia tem a parte humana e a parte divina. Ela é palavra de Deus, mas foi escrita por pessoas humanas, o agiógrafo, ou seja, o autor sagrado, porque foi inspirado por Deus, mas Deus inspirou autores humanos de acordo com a sua cultura da sua época para escrever de acordo com cada livro. Isso tudo a gente tem que ter um certo discernimento, tá bom? Então, nós paramos aí, gente, no capítulo 4, tá? Nós vamos ver aí que Deus ele vai enviar Moisés ao faraó para que Moisés libertasse o povo, claro, pelo poder de Deus estaria com ele, só que Moisés ficou com medo. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Isso aí está no capítulo 4. Tá? Respondeu Moisés: eis que não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Tá? Então Deus disse: que é isso que tens na mão? Uma vara, respondeu ele. Então Deus lhe disse: lança na terra. Ele a lançou e ela se transformou em serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se converteu em uma vara. E para que acreditassem que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Moisés. Então, e o Deus de Jacó, perdão.
Então, Deus fez Moisés realizar ali, inclusive, já o seu primeiro milagre. Tá? Olha só como é que Deus se utiliza de pessoas para realizar prodígios. A vara que Deus deu para Moisés, né, se transformou numa serpente. E depois, Moisés pegando pela cauda, ela se transformou novamente numa vara. Então, quer dizer, tá vendo? Então, é Deus quem realiza o milagre, mas sempre ele utiliza de pessoas para realizar tais prodígios. Isso vai acontecer com o próprio Moisés. Ele vai realizar ali muitos milagres em nome de Deus. Tá? Isso acontece até hoje na igreja com os santos. Tá? Nós sabemos que para ser canonizado, tá? A igreja ela exige no mínimo 2 milagres. Ok? Então, quer dizer, se Deus utiliza certas pessoas, é porque realmente essa pessoa ela tem, vamos dizer assim, o dom, como diz lá São Paulo. Então, Moisés faz outro milagre, tá? Ele bota a mão assim no peito e a mão dele fica branca, como, né, se tivesse uma doença, e depois ele coloca a mão de novo no peito e a mão dele fica curada. Isso tudo é para quê? É para que Deus mostrando para ele que ele vai agir em nome dele diante do faraó. Tá? Mas aí acontece uma coisa bem interessante. Tá? No versículo 10, Moisés diz que ele não tem o dom da fala, que ele não sabe falar, porque Moisés era gago. Inclusive o padre Léo, ele zoava muito, né? Ele gostava de brincar. Né? A gente sabia do jeito dele de pregar, então ele imitava até como é que Moisés devia falar, aquele jeito dele. Só o padre Léo sabe, né? Nenhum de nós sabe imitar. Então a gente morria de rir dele imitando Moisés falando lá com Deus, né? Falando que ele era gago, falando com o faraó, porque realmente ele era, diz a Sagrada Escritura, né? Ele mesmo diz aqui, eu não sei falar, né? E também eu tenho a boca pesada e a língua presa. Então Moisés era gago realmente. Então o que Deus falou para ele? Então eu vou te mandar o seu irmão com você e o seu irmão fala por você. Quando você ficar nervoso, né? Quando você ficar não souber falar, Araão, que era sacerdote, tá? Araão, irmão de Moisés, ele pertencia à tribo dos sacerdotes, tribo de Levi. Então Deus fala para ele então que vai enviar Araão, que era irmão de Moisés, para que ele fale então em nome dele. Olha, é Deus falando, tá? Versículo 11. Respondeu o Senhor: quem deu ao homem uma boca, ou quem faz o mudo falar e o surdo ouvir, e o cego enxergar? Não sou eu o Senhor? Olha aí, então Deus falando, tá vendo? Então, milagres só Deus pode fazer. Tá vendo? Então, quem faz milagres é Deus, ok? Vai, pois, agora eu estarei em tua boca e te indicarei o que hás de falar. Moisés, porém, respondeu: perdão, Senhor, enviai um intermediário se quiseres. Então o Senhor acendeu a ira do Senhor contra Moisés e ele disse: não existe Araão, o levita, teu irmão? Então, levita por quê? Porque Araão era da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, ok? Eu sei que ele fala bem, e eis que sairá ao teu encontro, tá? Aí Deus começa a explicar para ele que Araão, então, vai falar, então, em nome dele, tá? Ele falarás, porás as palavras na tua boca, eu estarei na tua boca e na dele, e vos indicarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será tua boca, e tu serás para ele um Deus. Deus aqui com letra minúscula, né? Entre aspas, né, gente? Tá? Por quê? Porque ele vai fazer muitos milagres em nome de Deus. Mas não quer dizer que ele vai se tornar um Deus. Não, por isso que eu tô falando, nós não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra. Tá? Nenhum de nós nunca será Deus. Deus é o absoluto. Tá? Nós somos criatura. Deus é o Criador. Ok? Toma, pois, esta vara na mão, é com ela que irás fazer os sinais. Então, por isso que quando Deus deu lá a Arca da Aliança, tinha o que ali? Tinha ali os 10 mandamentos, tinha ali a vara de Moisés e tinha ali o maná que caía, né? Que Deus mandava. Então, por quê? Porque é com aquele instrumento. Isso é outra coisa. Muita gente fala, Deus usa objetos para fazer milagres? Sim, aqui ele utilizou a vara de Moisés para fazer milagre.
Então, por isso que Deus usa um crucifixo, Deus usa o terço. Por que o demônio, quando ele vai ser exorcizado, ele quebra terço, ele quebra imagem, ele quebra crucifixos? Por quê? Porque são objetos consagrados a Deus que utiliza para dominar ele. E aqui é a mesma coisa. Ó, Deus utilizou de um objeto, uma vara, na mão de Moisés, e ele disse, com esta vara farás os milagres. Então, quem diz aí que é superstição, não é superstição coisa nenhuma. Então, nós devemos, sim, utilizar, sim, objetos sagrados. Não é amuleto, não, tá, gente? Não estou falando aqui de amuleto, não. Estou falando de objetos sagrados que você deve pedir ao padre para abençoar. Tá? Todo objeto que eu tenho na minha casa aqui, eles são abençoados. Ó, até o meu crucifixo, quando eu comprei, eu levei para o padre abençoar. Entendeu? Por quê? Aí sim, aí você tem um objeto que é sagrado por Deus. Tá? Que Deus pode, inclusive, usar para afugentar o mal. E assim com todos os sacramentais. Então, isso é tirado o quê? Do Antigo Testamento. Tá bom? E no Novo também tem. Tem no Antigo e tem no Novo. Tá bom? Então, aqui começa a contar a partida de Moisés de Madiã e a volta para o Egito. Então, aqui começa a contar que Moisés se despediu do seu sogro, levou a sua mulher e seu filho e voltou para o Egito. Então, você pode ler, eu vou passar, porque essas partes aqui não tem assim, nada assim de tão importante que a gente precise falar. Então, se você quiser depois ler aí, você pode ler a partida de Moisés de Madiã e a volta para o Egito, tá? Depois fala da circuncisão do filho de Moisés, lembrando que a circuncisão era uma lei dos judeus, até Jesus passou por ela, e o filho de Moisés, que chamava-se Gerson, também passou. Aí aqui ele explica como é que é a circuncisão e como é que foi a circuncisão do filho de Moisés. Podemos passar. Depois fala do encontro com Araão. Tá? Então Deus aqui chama também o irmão de Moisés para que ele acompanhe Moisés nessa missão. Então disse Deus a Araão, vai ao encontro de Moisés na direção do deserto. Ele partiu e encontrando na montanha de Deus, ou seja, o Monte Sinai, né, e o beijou. Tá? Então era um costume dos judeus saudar com um beijo, tá? O ósculo santo. Por isso que Judas traiu Jesus com um beijo. Moisés informou a Araão todas as palavras que o Senhor que o enviara e todos os sinais que havia ordenado realizar. Então Moisés e Araão foram reunir todos os anciãos dos israelitas. Araão repetiu todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e realizou os sinais à vista do povo. O povo acreditou e ouviu que o Senhor tinha visitado os israelitas e visto sua miséria. Ajoelharam-se e se prostraram. Então aqui o povo ainda estava, vamos dizer assim, claro, o povo estava passando escravidão, né? Quando você está passando dificuldade, você lembra de Deus, né? Mas depois, quando o povo já sai da Terra Prometida, já está lá no deserto, aí o povo já, né, começa a fazer orgia, começa a fazer um bezerro de ouro, né? Já conseguiu o que queria. Nós somos um pouco assim, né, gente? Quando a gente precisa de Deus, a gente busca Deus. Quando a gente está lá uma boa, a gente nem lembra que Deus existe. Nós somos ingratos às vezes, né? Infelizmente não era para ser assim. Tem um ditado que diz, né? Muitas vezes a gente vai a Deus, a gente devia ir a Deus pelo amor, mas acaba indo pela dor. Não é o correto, tá? Isso acontece muito, tá? Mas esse não é o correto. Você ir a Deus pela dor, tá? Só quando eu estou lá passando necessidade é que eu lembro de Deus. Isso não é o correto. O correto é você ir a Deus pelo amor, quando está tudo bem. Não é? Aí que eu vou agradecer a Deus por tudo que Ele faz por mim e eu vou continuar servindo a Ele. Né? Mas não é isso que acontece. Né? Quando você está lá no bem bom, né? Aí você nem lembra que Deus existe. Agora, tá? Você já lembrou de agradecer a Deus pela vida que você tem, por tudo que você já conquistou, pela sua família, não é? Muitas vezes, né, a gente não agradece, a gente gosta muito de pedir. Né? Jesus mandou pedir, não estou falando que isso é errado, não. Né? Devemos pedir mesmo. Agora, eu acho que muito mais do que pedir, nós devemos agradecer. Não é?
os santos, eles faziam isso. Eles agradeciam muito mais do que pediam. Se Deus me dá mais do que eu mereço, beleza. Agora você deve agradecer a Deus. Primeiro pelo dom da vida. Não é? Como dizia o Padre Léo, né? Você já agradeceu, né, que você está vivo, que você está respirando? Não é? Para morrer basta estar vivo, gente. Né? Um dia a gente... É como ele falava, né? Viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você acerta. Né? Então, quer dizer, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, você já agradeceu pelo dom da sua vida, pelo que você tem, que você conquistou, tudo aquilo que Deus já te deu? Então, é uma coisa para se pensar. Então, aqui o povo ainda estava em lua de mel com Deus, vamos dizer assim. Não é? Aí, aqui, Moisés chega ao faraó. Tá? Interessante, no capítulo 5 do livro do Êxodo, na minha Bíblia aqui de Jerusalém, é a página 108. Tá? Então, Moisés e Arão foram e disseram ao faraó: assim falou o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo partir, para que me faça uma festa no deserto. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel partir? Não conheço o Senhor, e tampouco deixarei Israel partir. Eles disseram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixai-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, para sacrificar ao Senhor nosso Deus, fazer um sacrifício, né, gente? É isso. Não é humano, não, tá? Os judeus faziam sacrifício de animais, ofereciam a Deus um cordeiro, tá? Era proibido os sacrifícios humanos, que já era esse sacrifício de animais já era uma prefiguração do sacrifício de Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então, Jesus se sacrificou, né, por todos nós. Tá? Então, aquele cordeiro ali já era uma simbologia do Cristo. Hoje, os judeus já nem fazem mais sacrifício de animais, porque também eles já não têm mais o templo. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Né? Para que não ataque com a peste ou com a espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão quereis dispensar o povo dos seus trabalhos? Voltai às vossas tarefas. Disse o faraó: eis que agora a população da terra é numerosa, e vós a fazeis interromper as suas tarefas. Você acha que o faraó ia perder a mordomia que ele tinha? Escravizar o povo, né? Que o povo fazia trabalhos para eles lá, né? Você acha que ele ia assim, de mão beijada, né? Então, realmente, ele não ia fazer isso. Só que aí acontece uma coisa, né? O que acontece? Ele ficou com raiva, porque Moisés veio falar isso, e ele começou a dar mais trabalho para o povo e escravizar mais o povo ainda, de maldade. Não é? Então, é o que nós vemos aí no versículo 6, que o faraó deu uma ordem aos inspetores do povo para que eles dessem mais trabalho, mais serviço para eles, para que eles tivessem mais serviço e fossem mais escravos ainda, né? Maldade do faraó. Então, depois você pode ler aí, a partir do versículo 6, do capítulo 5, vai aí mais ou menos até o versículo 14, mais ou menos, você vai ver aí a maldade que o faraó fez com o povo, tá bom? E, logicamente, que os trabalhadores, né, os hebreus, começaram a reclamar, lógico, né? Estavam trabalhando muito mais, não é? O versículo 15 diz aí: os escribas dos israelitas foram então reclamar com o faraó, dizendo: por que trata assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos e nos dizem: fazei tijolos. Então, olha a maldade do faraó, né? E eis que os teus servos são açoitados, teu povo está sendo prejudicado. Ele, porém, respondeu: vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: vamos sacrificar ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai, palha, porém, não vos será dada. Contudo, fareis a mesma quantidade de tijolos. Muito ruim, né? Então, o faraó aí começou a escravizar ainda só de maldade mesmo, porque Moisés tinha mandado ele libertar o povo, só de birra mesmo, ele acabou fazendo mais coisas ruins, entendeu? Aí, o que aconteceu? Moisés e Arão, sabendo disso, não é? Eles começaram a reclamar, não é? Com Deus. Né? O versículo 20 diz aí:
Eles saíram, Moisés e Arão saíram da presença do faraó, encontraram, né? E disseram: que o Senhor vos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos do faraó e aos olhos dos teus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltratastes este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e nada fizeste para libertar o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção da minha mão poderosa que vos fará partir e por a mão poderosa os expulsará do seu país. Sabe o que acontece, gente? É que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Tá? Isso aqui é um grande ensinamento para nós. Moisés aqui, ele queixa com Deus. Eles estavam passando dificuldades, não é? Eles estavam realmente numa situação difícil, só que Deus age no tempo dele, não é no nosso tempo. Deus vai libertar o seu povo. Se o povo realmente buscar Deus, Deus vai libertar. Agora veja, isso é Deus quem decide, não somos nós. Muitas vezes nós queremos dar ordens para Deus, queremos que Deus faça a nossa vontade. Tá? Mas o que nós rezamos no Pai Nosso? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade é de Deus, não é nossa. O tempo de Deus não é o nosso. Então muitas vezes nós devemos esperar Deus agir, mas nós não temos paciência, que é um dom do Espírito Santo. Nós queremos as coisas assim, igual um botão. É igual um controle remoto. Mudei, pronto, está mudado. Mas não é. Tem coisa, gente, que não pode ser decidido. A igreja tem uma frase muito boa. Não há soluções fáceis para problemas difíceis. Isso é uma frase que a igreja coloca muito para nós. Tá? Não é? Vamos acabar com a miséria do mundo por um meio mal, com o contrabando. Não, não é. Não. Nós não vamos acabar com toda a miséria do mundo. Isso aí demora. Né? É um tijolinho aqui, um tijolinho ali. Não é verdade? Então, não é dando soluções fáceis. Não é? Não é? Vamos dar camisinha para o povo, para todo mundo no carnaval. Não é? No carnaval, vamos distribuir camisinha para o povo, que aí o povo não se contamina com doença. Não, isso não é. Isso é promiscuidade. Tá? Não é isso que nós temos que oferecer para o povo. Nós temos que oferecer educação para o povo, educação religiosa, não é? Nós temos que ensinar as pessoas a respeitarem o outro. Inclusive, respeitar a si próprio, o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Tá? Então, gente, não existe solução fácil para problema difícil. Quanto mais difícil, mais demorada a solução. Mas nós queremos assim tudo num piscar de olhos. E muitas vezes não é assim que Deus age. Quando Deus age assim, é milagre. Mas Deus não sai fazendo milagre assim toda hora. Entendeu? Aí acontece uma nova aparição de Moisés diante do faraó. Tá? Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, é um dos nomes atribuídos a Deus. Mas meu nome, o Senhor, não lhes fiz conhecer. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã. Então, Deus prometeu a Abraão: eu vou te dar essa terra. Tá? A promessa de Deus se cumpre. A terra que residiam como estrangeiros. Eu ouvi o gemido dos israelitas, aos quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os farei sair debaixo das corveias dos egípcios, vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com o braço estendido. E com grandes julgamentos. Tomar-vos-ei por meu povo e eu serei o vosso Deus. Olha que promessa maravilhosa, né? Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Por isso que Israel é o povo de Deus escolhido. Desse povo vai nascer o Messias. Ok? É Deus quem escolheu o povo. Tá? E vós
sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos fiz sair sob as corveias dos egípcios. Depois eu vos farei entrar na terra que jurei com a mão estendida dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei como possessão, eu sou o Senhor. Tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Por isso, gente, que a questão de promessa é muito séria. A igreja não é contra você fazer promessa. O catecismo da igreja diz isso. Pode fazer. Agora, cumpra a promessa. Se você fez uma promessa e não cumpriu por algum motivo, aí você precisa se confessar e colocar isso para o padre vai te dar absolvição, e você pode até trocar a promessa. Não tem problema nenhum, mas se você fez uma promessa, cumpra, porque Deus está sendo testemunha e você está fazendo Deus como mentiroso. E Deus sempre cumpre as suas promessas. E nós cristãos também devemos fazer o mesmo, ok? Moisés falou assim aos israelitas, mas eles não ouviram Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura escravidão. Isso acontece muito, né, gente? Aquilo que eu falei, quando a gente está sofrendo muito, poucos têm a graça de, no sofrimento, buscar Deus. Não é? Só mesmo quando vê que realmente a causa está perdida, né? Que aí, às vezes, muitos se lembram de Deus. Não é? O Senhor falou a Moisés, dizendo: vai dizer ao faraó, rei do Egito, que deixais sair desse país os israelitas. Moisés, porém, falou na presença do Senhor, dizendo: eis que os israelitas não têm ouvido. Como então me ouvirá o faraó? Eu não sei falar com facilidade. Então ele volta a dizer que ele não tem o dom da palavra, tá? O Senhor falou a Moisés e a Araão e lhes deu as suas ordens a respeito dos israelitas e do faraó, rei do Egito, para fazer sair os israelitas do país do Egito. Então, gente, interessante que 2 vezes Moisés fala que ele não tinha capacidade para libertar o povo. Ele sabia da miséria que ele era, não é? Mas é aquilo, gente, Deus, ele escolhe os pequenos, né? Tem aquele ditado muito bonito, né? Deus escolhe os pequenos para confundir os fortes. Deus, ele capacita, não é? Os escolhidos para quê? Ele escolhe, né? E depois capacita para poder fazer a sua obra. Eu falo por essa pessoa que está falando com vocês, né? Eu jamais pensei que eu estaria fazendo isso aqui. Entendeu? Eu, às vezes, nem acredito que eu estou fazendo isso, porque um rapaz tímido igual eu sou, sempre fui, tá falando aqui para muitas pessoas das coisas de Deus, por quê? Porque é Deus que me capacitou, né? Não é, a capacidade não é minha, como diz São Paulo, né? Eu sou um tesouro em vasos de barro, mas Deus quis usar esse vaso de barro, fazer o quê? Não é? Se Deus quis, quem sou eu? Eu vou dizer não, não é? Às vezes a gente quer correr, mas Deus nos puxa. Às vezes a gente quer correr de Deus, Deus vai lá e nos puxa. Não é? Então, não tem como a gente fugir. Igual o profeta Jonas, que queria, né, foi para um lado, Deus foi lá e pegou ele. Falei, não, você vai sim. Não é? Então, Jeremias, a mesma coisa. Né? Falei, não, eu te escolhi desde lá do ventre da sua mãe. Então, quer dizer, todos os homens de Deus, a maioria deles é Deus mesmo que faz a sua obra. Porque por nós, gente, a gente não consegue fazer nada. E Moisés, ele tem também essa... Né? Eu não sei nem falar. Como é que eu vou falar? Vou libertar o povo. Não é? Então, às vezes, a gente se sente mesmo um pouco assim. Não é? Mas por isso que a gente deve pedir sempre a Deus o dom do Espírito Santo, para que a gente sempre fale realmente aquilo que Deus quer que a gente fale, não a nossa vontade. E é isso que eu procuro fazer aqui. Por isso que eu sempre começo pedindo ao Espírito Santo para me iluminar, para que eu nunca fale coisas aqui da minha vontade ou que eu queira falar, não. Sempre seja Deus falando através de mim. Tá? Então, eu espero que eu esteja conseguindo passar um pouquinho daquilo que eu aprendi com Deus e com a igreja para você. Tá? Porque eu realmente, eu realmente não conseguiria fazer esse trabalho se não fosse realmente a graça de Deus. E aí depois fala da genealogia de Moisés e de Araão, essa parte da Bíblia. É uma parte que nós podemos passar, não é
É importante a gente saber isso, ok? E depois aí no capítulo 7, aí começa, né, eles retornam ao Egito para poder começar o trabalho de tirar o povo de lá. Né? Aí vai começar aí a disputa deles com o faraó, diz aí. Ó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés, eu sou o Senhor. Disse ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo, respondeu Moisés na presença do Senhor. Eu não sei falar com facilidade. Terceira vez. Como, pois, me ouvirá o faraó? O Senhor disse a Moisés, eis que te fiz como um Deus, Deus com letra minúscula, tá? Para o faraó. E Araão, teu irmão, será o teu profeta. Falarás tudo que eu te ordenar, e Araão, teu irmão, falará ao faraó, para que deixe partir da sua terra os israelitas. Eu, porém, isso aqui eu quero explicar para você, no capítulo 7, no versículo 3, tá? Eu, porém, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair do país do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, com grandes julgamentos. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e fazer sair do meio dele os israelitas. Moisés e Araão fizeram como o Senhor ordenou. Moisés tinha 80 anos e Araão 83 quando falaram ao faraó. Duas coisinhas que eu quero colocar aqui, gente. Primeiro, tá? Quando Deus fala aí no versículo 3 do capítulo 7, eu, porém, endurecerei o coração do faraó. E aí, quando ele fala isso, muita gente pode perguntar assim, nossa, mas por que Deus faz isso? Se Deus não pode fazer o mal, por que Deus vai endurecer o coração do faraó para que o faraó não liberte o povo? Veja, gente, isso é um modo do autor sagrado se expressar, tá? Como se Deus fosse um ser humano. Isso é uma palavra difícil da teologia chamada antropomorfismo. O que quer dizer isso? É você colocar Deus como se ele fosse um homem. Tá? Isso aí está cheio no Antigo Testamento. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Quando falam, né, o ouvido de Deus, né, o dedo de Deus, não é? Então, isso tudo é como se Deus fosse um homem, porque Deus não tem dedo, Deus não tem ouvido. Tá? Estou falando assim, ouvido humano, dedo humano, porque Deus é espírito. Jesus, sim, Jesus tem, porque Jesus é homem. Nós estou falando aqui do Deus Pai. Nós estamos falando aqui de Deus Pai, tá, gente? Então, Deus é espírito. Então, quando a Bíblia no Antigo Testamento usa essas palavras para falar de Deus, é o autor sagrado que quer expressar Deus como se ele fosse humano, para poder a gente entender, senão a gente não entenderia. E a mesma coisa quando ele fala esse tipo de coisa, tá? Deus descansou. Deus não precisa descansar, Deus não se cansa. Então, quando falar Deus descansou, é com quem se cansa? Somos nós, homens. Então, ele coloca Deus como se ele fosse um homem. Deus endureceu o coração do faraó. Não. O coração do faraó mesmo se endureceu. Mas, para nos falar, para a gente poder entender a linguagem, então o autor sagrado usa como se Deus tivesse endurecido o coração do faraó. É um modo de falar, de se expressar dos judeus. Ok? É isso. Mas não quer dizer... Por quê? Porque Deus... Isso aí só no Novo Testamento a gente vai entender. Deus ele não pode ter atitudes más. Ok? Então, isso tem muito no Antigo Testamento. Por isso que é complicado. E é importante a gente entender. Agora, uma coisa bonita. Deus aqui já sabia e estava vendo tudo que o faraó estava fazendo. Isso prova o quê? Que Deus é onisciente. Deus é onipotente, porque você vê que Deus faz o que ele quer, a hora que ele quer. Tá? Então, Deus é onipotente, aquilo que eu já falei. Deus pode tudo daquilo que ele quer fazer. Deus ele é todo poderoso, nada é impossível para Deus. Agora, muitas vezes, Deus não faz porque ele não quer. Tá? Ele pode fazer? Pode, mas nem sempre ele fará. Muita gente se decepciona com Deus por causa disso. Tá? Ah, Deus não curou fulano.
eu pedi tanto, rezei tanto e Deus não curou. Mas Deus, quem disse que Deus vai curar todos? Quem falou isso? Tá? Gente, Deus sabe o que é melhor para a gente. O que Jesus falou? É preferível você entrar no céu com um olho só do que você tendo os dois e ir para o inferno. Então, é isso que muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes Deus permite um sofrimento hoje para nos livrar de um sofrimento maior amanhã. Então, Deus é onipotente, Deus pode tudo, mas isso não quer dizer que Deus vai fazer tudo. E muitas vezes a gente se decepciona com Deus por causa disso. Tá? Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Nós vemos aí. Deus sabia de tudo que o faraó estava fazendo, não é? Deus estava vendo tudo. Só que o tempo, é aquilo que eu já falei, o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Ele vai agir na hora que ele quiser. Tá bom? Então, muitas vezes, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente pensa assim, Deus não está vendo, Deus está dormindo, então, né? Deus, vamos dizer assim, liberou geral, né? Igual o povo fala, né? Então a gente vê aí, na mídia, a gente vê aí na internet, né? O pecado aí abundando. E muita gente fala, vou fazer, porque Deus não está nem aí. Você que pensa. Deus está vendo tudo. Tá? Uma hora Deus vai intervir. Então não pense você que Deus não está vendo, porque Ele está. E uma hora Ele vai agir. Deus não dorme, gente. O Salmo é bem claro. Não dormirá aquele que te guarda. Deus não dorme. Tá? Então Deus está vendo tudo. Deus é onisciente. Tá? Então isso é uma coisa bonita que o texto aqui nos ensina. Tá? Aí vai acontecer uma coisa bonita. Né? Vai acontecer aquela briga, entre aspas, entre Moisés e o faraó. Né? Moisés do lado do bem, Moisés do lado de Deus e o faraó do lado do mal. Aí nós vamos ver, né, que o mal, gente, ele nunca vai vencer. Tá? Olha aí, vou ler e depois nós vamos explicar essa questão. Tá? A vara transformada em serpente. Então, já falei a questão da vara de Moisés. Disse o Senhor a Moisés e a Araão: se o faraó vos disser, apresentai um prodígio em vosso favor, olha como é que Deus já sabia de tudo, hein? Então dirás a Araão: toma a tua vara e lança diante do faraó, e ela se transformará em serpente. Moisés e Araão foram ao faraó e fizeram como o Senhor ordenara. Lançou Araão a sua vara diante do faraó e diante dos seus servos, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, convocou os sábios e os encantadores, e com seus sortilégios, seus truques, os magos, aqueles que faziam magia do Egito, fizeram o mesmo. Cada um lançou a sua vara, e elas se tornaram serpentes. Mas a vara de Araão devorou as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu. Aí, tá vendo? Então, aqui já diz, foi o coração do faraó que se endureceu. Entendeu? E não os ouviu como o Senhor havia predito. Então, porque Deus sabe de todas as coisas. Aquilo que eu falei, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tá? Então, Deus já sabia, Deus sabe de todas as coisas. Tá? Então, gente, tem muita coisa que a gente pode aprender nesse texto. Tá? Nesse pequeno trecho que eu li aqui, tem uma mensagem espiritual aqui maravilhosa. Qual é? Qual é? Primeiro, o mal, ele pode nos enganar. Ele tem poder, inclusive o demônio. Interessante que virar o quê? Serpente, ou seja, o símbolo do mal. Tá? Então, os adivinhos lá do faraó, os magos que faziam magia, tá? Não é os reis magos não, tá, gente? Os reis magos, eles eram astrônomos. Não tem nada a ver com astrologia. Tá? Agora, aqui não. Aqui aqui sim. Aqui era porque o Egito a gente sabe que tem muitas dessas coisas, né? Eles são realmente acreditam nessas coisas tudo, astrologia, eles adoram até os animais lá, eles adoram, tá? Os egípcios adoravam crocodilo, né?
a Índia adora a vaca, aquele povo de lá, eles são tudo, né? Não vou falar que são doidos, porque isso aí seria uma ofensa, eu jamais falarei isso. Né? É o costume deles, a gente respeita, só que para nós é um absurdo, que o animal não tem nem alma. Como é que você vai adorar um bicho como Deus se ele não tem nem alma? Quando ele morre, ele acaba. Não é? O ser humano ainda tem uma alma imortal. Não é? É errado, você só pode adorar a Deus. Mas pelo menos o ser humano ainda tem uma alma imortal quando morre. Agora, o animal não, quando ele morre, ele acaba totalmente. Agora, os egípcios, os indianos, eles adoram os animais que não têm nem alma. Não é? Então, isso prova o quê? Que o mal tem poder e o mal pode nos enganar. Tá? Eles fizeram prodígios. A vara deles também se transformou também numa cobra. Se não é Moisés ali e Araão tá ali com o poder de Deus na mão, tá? Eles poderiam ser enganados. Tá? Então, gente, muito cuidado aonde a gente vai, onde a gente está pisando. Muitas vezes a gente é enganado. Tá? Você acha que aquilo ali é um milagre, mas não é. Está fazendo aquilo ali para te ludibriar. A gente sabe que existe. É por isso que a igreja é tão séria que para fazer, quando é um milagre na igreja católica, ela manda a ciência olhar. Seja ele qual for. Qualquer milagre na igreja católica, gente, a igreja manda a ciência olhar. Por quê? Por causa disso, gente. O demônio, ele é terrível. Ele, para nos enganar, ele faz de tudo. Agora, veja, Deus é sempre vencedor. Você viu aí? Deus venceu. Até para agir, isso é outra coisa que nós temos que entender. Tá? Deus é sempre vencedor e o demônio só age com a permissão divina. Até para nos tentar. Até para nos tentar, Deus tem que permitir. Tá? Então, o demônio, gente, ele não tem o poder absoluto. Isso é outro erro também, que existe muito hoje. É 8 e 80. O demônio não existe. Existe. Agora, ele também não tem todo esse poder. Ele não é um Deus. Ele está submisso a Deus. Ele é uma criatura. Ele tem poder? Lógico, ele é um anjo. E Deus não tira o poder dele, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Assim como os anjos bons têm poder que Deus dá para eles, também os anjos maus, infelizmente, têm. Agora, não é um poder divino, ele não é Deus. Tá? Não. Só Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Agora, ele pode fazer estrago? Pode, nós vimos aqui. Tá? Para quê? Mas qual é o objetivo dele? É te enganar. É isso que eu quero colocar aqui nesse final de reflexão. Agora, Deus é sempre maior, Deus é sempre vencedor. Agora, você tem que ficar do lado de Deus. De que lado você está? Aí é que está. O lado vencedor, eu sempre brinco, né? O time de Deus sempre ganha. Né? Igual, nós temos o nosso time, né? Um dia ele ganha, outro dia ele perde, você fica com raiva, não quer nem ver mais futebol. Deus nunca perde. Agora você tem que estar no lado dele. Se você estiver do lado de Deus, você nunca vai perder. Agora, se você pular para o outro lado, meu amigo, aí você já sabe. Não é? Então, isso é muito importante a gente entender, tá, gente? É muito bonito esse texto e tem um grande ensinamento, uma grande reflexão para todos nós, tá bom? Gente, eu vou ficar por aqui, porque nós já estamos aí com quase 50 minutos de vídeo. Na próxima aula, nós vamos entrar nas famosas pragas do Egito, tá? Se Deus quiser, nós paramos aí no capítulo 7, no versículo 13, tá? Então, na próxima aula sobre o estudo bíblico do livro do Êxodo, nós vamos analisar as pragas do Egito, muito famosas, né? Eu só vou dar uma passada, porque temos aí filme, temos aí novela, não é? Por mais que não sejam novelas muito, eu particularmente não gosto, mas pelo menos para a gente ter um conhecimento, não é? De como foi essa questão das pragas aí, né? Então nós vamos poder ver então, na próxima aula, tá? As famosas pragas do Egito. Então, se Deus quiser, nós vamos poder aí analisar aí as pragas do Egito, tá bom? Se Deus quiser, e continuando aí depois do nosso estudo do livro do Êxodo, tá bom? Espero que vocês gostaram da aula de hoje, tá? E ainda tem muita coisa boa para a gente falar. Se Deus quiser,
tá? Eu quero ainda ir devagar nesse estudo. Não é um estudo fácil, gente. Aquilo que eu falo, eu tenho um pouco de conhecimento, também não vou ser hipócrita e dizer que eu não conheço nada, mas eu também não sou um biblista, por exemplo. Eu não sou. Tá? Eu sou formado em teologia, mas eu não posso dizer também que eu sou doutor em Bíblia. Não, não sou. Graças a Deus, eu já li a Sagrada Escritura toda, já estudei, tem muitos livros aqui, continuo estudando, mas eu também posso falar alguma coisa errada aqui. Então, quem estiver ouvindo meus vídeos, se tiver algum diácono, algum padre, ou até mesmo algum leigo que esteja ouvindo meus vídeos, e se eu falei alguma coisa aqui que não é correta, deixa aí nos comentários aí que eu retiro tudo que eu falei, tá? Eu volto aqui e falo, gente, ó, na aula tal, no dia tal, eu falei isso, mas não é assim, é assim, é assado, tá? Eu não tenho compromisso em dizer que não seja o que eu falei aqui é verdade, não, tá, gente? Eu estou colocando aqui um pouquinho daquilo que eu aprendi com a igreja, tá? Mas eu posso, às vezes, também escorregar, que eu sou um ser humano, tá? Então, espero que vocês estejam aí gostando desse estudo que nós estamos fazendo. Tá? Eu tenho consciência que não é fácil esse estudo, tá? Estudo bíblico é muito complicado, tá? Mas a gente quer dar um pouquinho de luz para aquelas pessoas que não têm como fazer, por exemplo, um curso de teologia, que eu sei que é puxado. Então, você, em casa mesmo, aí pode aprender um pouquinho de Sagrada Escritura. Amém? Agradeço mais uma vez, peço a vocês aí que compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal para nos ajudar, ok? Nas suas igrejas, né? Algum católico que queira aprender sobre a nossa fé católica, tá? Além do curso bíblico, estamos também estudando o catecismo da igreja, outra coisa importantíssima, gente. Principalmente se tiver algum catequista me vendo, tá? A igreja pede que nós catequistas devoremos o catecismo, para a gente não ensinar coisa errada, nem para as nossas crianças e nem para os nossos jovens. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.